João capítulo 11, versículo 38 a 44. É o texto que nós vamos meditar nessa tarde. João 11, 38 a 44 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lençol. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. O texto nos fala da morte de Lázaro, um amigo de Jesus. A família era uma família muito querida para Jesus. Mas aquele rapaz morreu. Eu penso que a morte, em todo o contexto bíblico, ela representa pecado. Gênesis 2,17 diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado trouxe morte física ao mundo. O pecado trouxe a morte de uma maneira geral. Morte física, o que seria a morte? Eu penso que dor, tristeza, luto, a separação daqueles que amamos, isso é a morte. É uma das poucas certezas que nós temos na vida, é que em algum momento ela vai chegar ao fim. Pior que a morte física é a morte espiritual. Da mesma forma, dor, tristeza e luto. Se a morte física é a separação de pessoas que amamos, a morte espiritual foi e é a separação de Deus. A morte espiritual é a certeza de condenação eterna. E foi o que Adão recebeu ali no Éden: condenação eterna. A morte passou a existir como o fim da vida natural, o fim da vida terrena, mas também o ser humano perdeu a comunhão com Deus e recebeu a condenação eterna. E isso atingiu toda a humanidade. Por isso, o texto de Romanos, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Paulo também escreve ali que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, biblicamente, se você acredita na Bíblia como palavra de Deus, não importa se você é uma boa pessoa, não importa se você faz boas coisas, não importa se você nunca prejudicou ninguém, você está condenado ou estaria condenado ao inferno. Eu também, todos nós, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade ela foi colocada debaixo da condenação do pecado. Vamos voltar para a história de Lázaro? Pois é, Lázaro estava morto. Ele tinha família, ele tinha amigos. Lázaro era uma boa pessoa. Lázaro tinham muitas pessoas ali no seu funeral. Normalmente a gente vê, eu já fiz muitos funerais na minha vida, no meu ministério, e eu quero confessar para você aqui que é um ambiente, eu não posso dizer que eu gosto de fazer funerais, mas eu acho que é um ambiente muito propício para que nós possamos trazer uma palavra, para que a gente possa trazer conforto para a família enlutada. Eu já tive alguns momentos que me marcaram. Eu já vi funerais onde a pessoa era muito querida,
Então a gente vê pela quantidade de pessoas que estão ali normalmente, né? Se foi uma pessoa querida, uma pessoa boa. Já fiz funerais de pessoas que eu não conhecia tanto, fui por causa dos familiares, mas eu penso que o funeral ele reúne pessoas, e principalmente de alguém que foi uma boa pessoa. Vão ter pessoas ali que vão sentir a sua falta, e essa é a realidade que Lázaro estava vivendo naquele momento, né? Mesmo sendo uma boa pessoa, ele morreu. Pois é, existem pessoas próximas a você que possivelmente estão vivendo uma realidade de morte espiritual. Da mesma forma que pessoas boas morrem fisicamente, a gente sente falta delas. Mas existem pessoas próximas a você. Lázaro era alguém que Jesus amava, mas ele morreu da mesma forma. Existem pessoas próximas a você que estão mortas espiritualmente. Vivem afastadas de Deus, não sabem nada e não têm recompensa. Eclesiastes 9:5 diz que os mortos não sabem nada e não recebem nada pelo que fazem, né? Não fazem nada. Existem pessoas vivendo essa realidade de vida. Estão vivos fisicamente, mas não sabem nada. Vivem uma vida vazia, vivem uma vida sem propósito, uma vida sem razão, uma vida sem sentido. Porque, na verdade, a vida é muito mais do que comer, beber ou vestir. Talvez você que está me ouvindo nessa hora, você está vivendo uma vida sem razão. Talvez você está morto espiritualmente. Você sabe que falta alguma coisa. Existe um vazio que nada preenche. Isso é a morte espiritual. Você tem medo de morrer? Você tem medo do que pode... Ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Mas aqueles que estão em Cristo, eles têm a convicção de que existe ressurreição, de que existe vida eterna. No diálogo ali com Marta, Jesus falou assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. No contexto do texto ali, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. E falando justamente dessa questão do espiritual. Mesmo quem crê em Jesus morre. Lázaro foi ressuscitado naquele momento. Jesus tinha um propósito naquilo, mas depois de um período, a Bíblia não registra, mas Lázaro volta a morrer fisicamente, né? Talvez de velhice, talvez por algum motivo. A Bíblia também não fala, morreu ali por uma enfermidade naquele contexto ali. Mas a questão é que muitas vezes, talvez você que está me ouvindo, você não vive a vida que Deus planejou para você. Você não vive a plenitude de vida que Deus tem. Você vive uma vida natural tão somente, mas não tem uma expectativa de uma eternidade, tem até medo. É por isso que a morte física é tão difícil de se enfrentar, principalmente para quem não tem a esperança da vida eterna. Aqueles que creem em Jesus sabem que vão reencontrar os seus entes queridos. Aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus têm a eternidade no céu, com Deus, garantida. Qual é a sua realidade hoje? Se você morresse hoje, em alguns minutos, na pá da tarde, aonde seria a sua eternidade? Você já parou para pensar nisso? Agora, eu também queria que você refletisse em algo. As pessoas próximas a você estão vivas ou estão mortas espiritualmente? Amigos de infância, que você gosta de ter tempo com eles, você que conhece a Jesus, você que tem vida eterna em Deus, você tem familiares que possivelmente estão vivendo uma realidade de morte. Às vezes até cheiram mal. O pecado cheira mal. Pessoas que estão envolvidas pelo pecado. Pessoas que não conseguem se livrar do pecado, não querem viver o que vivem, mas estão presos. Pessoas presos
numa vida de promiscuidade, às vezes presos numa depressão, presos em questões de ansiedade. Tem alguém que você ama que está morto. A Bíblia diz que Lázaro era amado por Jesus, mas Jesus foi ressuscitá-lo. Eu quero dizer para você hoje, o tema da mensagem é como ressuscitar os Lázaros. Quero dizer para você 3 coisas. Se você se identifica como o Lázaro, você precisa receber essas 3 coisas. Se você se identifica como alguém que tem vida, você precisa compartilhar essas 3 coisas. Primeira coisa, é preciso amor. João 11, a partir do versículo 1 diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Preste atenção. Amor é relacionamento. Amor é força de atração. Tem gente que não entende de fato o que é amor. A gente vive uma geração onde o amor ou a ideia de amor tem sido distorcida. E muitos ligam a questão de amor ao prazer tão somente. Mas na verdade, amor é entrega. Amor é renúncia. Maria, o texto fala, é aquela que ungiu os pés de Jesus. Entrega. Ela se entregou de uma maneira tão intensa e tão profunda que Jesus também se envolveu com aquela família de uma maneira emocional, profunda e intensa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Entrega. Amor é entrega. E na vida nós trabalhamos, nos esforçamos, renunciamos coisas para dar uma vida melhor, uma vida boa para aqueles que amamos. Isso é amor de fato. O amor de um pai por um filho, o amor de um esposo por uma esposa tem que envolver entrega. E aí eu te pergunto: o que você está disposto a entregar por aqueles que você ama? O próprio Jesus ali no contexto de Lázaro, ele corre riscos. Os discípulos falam: você quer voltar para a Judéia? Os judeus queriam te matar, te apedrejar. Ele fala: mas Lázaro precisa de mim. Eu vou lá. Eu vou estar com ele. Preste atenção. O Evangelho nos apresenta o amor de Deus. Adão pecou e trouxe condenação para toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou mesmo estando em pecado. O Evangelho nos apresenta esse amor. Jesus se entregou por mim e por você para nos salvar da condenação eterna. E a gente precisa entender isso, aceitar isso. Jesus é o caminho para que eu tenha vida com Deus. E enquanto eu não tiver uma vida com Deus, eu vivo uma vida vazia. Eu vivo uma vida em morte. O vazio que existe em você é a necessidade de um relacionamento com Deus. Agora, o Evangelho me apresenta o amor de Deus, mas o Evangelho me convoca ao amor de Deus. Se você já foi alcançado pelo amor de Deus, você tem a responsabilidade de ser um instrumento do amor de Deus. A gente canta a música Ousado Amor, né, que me coloca como alvo desse tão grande amor, né, o infinito, o ousado, o poderoso amor de Deus.
Mas se eu já fui alcançado por esse amor, eu deixei de ser alvo e eu passei a ser instrumento do amor de Deus. Se você conhece a Jesus, você não é mais alvo do amor de Deus. Na verdade, você é uma flecha do amor de Deus. Entregar a vida para salvar a outros é o que o Evangelho nos convoca. Mateus 22:36 diz: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar pessoas, amar ao próximo. João 15:12-13 diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. 1 Timóteo 5:8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Preste atenção, nós podemos amar, nós podemos cuidar, podemos ajudar, não só podemos, precisamos fazê-lo, precisamos cuidar, precisamos amar, precisamos ajudar pessoas nas suas necessidades, nas coisas naturais, podemos fazê-lo, mas as espirituais são muito mais importantes. É a eternidade que está em jogo. Você ama alguém, um amigo seu, se ele tiver um problema financeiro, você ajudaria ele financeiramente? Se ele estiver passando uma necessidade ali, não tiver alimentos na casa, você compraria, faria uma compra para esse amigo que você ama tanto, ou para um familiar? Pois é. Agora, a eternidade dele, se ele não conhece a Jesus, você precisa também levá-lo a conhecer. Precisamos amar pessoas. E amar num sentido profundo e eterno é ainda mais importante. Segunda coisa para ressuscitar Lázaro, é preciso ter fé. João 11:17-27, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Jesus chegou no lugar da morte. E a primeira coisa que ele fez foi gerar fé. Na verdade, Jesus sempre fazia isso, gerar fé. As palavras que ele utilizava, as ações, né? Ele sempre desafiava as pessoas a crerem. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. É impossível relacionar com Deus. É impossível ter a manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. É impossível ter a bênção de Deus sem fé. Fé é fundamental. Tão importante quanto o amor é a fé. Precisa crer. E o texto de Hebreus 11 fala que é necessário crer que Deus existe e que ele recompensa. E na verdade isso é a primeira coisa no Evangelho. Crer que Deus existe e que ele recompensa. Jesus, ele nos convida, ele nos atrai a ele, oferecendo solução para os problemas. Agora eu preciso entender que existe solução em Jesus. Se eu quero viver
os milagres e as bênçãos que Deus tem para mim. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso gerar isso nas pessoas. Se você quer ressuscitar os Lázaros, você precisa gerar fé naquele ambiente onde você está sendo colocado. E quer um jeito melhor de gerar fé do que, de fato, viver uma vida que mostre a bênção de Deus? Eu penso que muitas vezes a gente vai viver e vai ter experiências em que Deus vai nos colocar em situações para que a nossa fé seja demonstrada para as pessoas, para que isso possa gerar fé no coração delas. Tá entendendo? Jesus tinha convicção de que aquela situação de luto, de dor, iria manifestar a glória de Deus. A postura que nós temos diante das situações de dor, de luto, de tristeza, isso demonstra ainda mais o tamanho da fé que nós temos. Se eu acredito que Deus está no controle, na verdade, a Marta, ela demonstra isso no diálogo, fala, eu sei, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que o que o Senhor falar vai acontecer. E eu penso que ainda de uma maneira mais profunda, se o Senhor não quiser que aconteça, eu também vou ficar em paz, sabendo que o Senhor está no controle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você acredita nisso de verdade? Se você ama a Deus, você não deveria reclamar de nada. Porque se tudo coopera para o bem, mesmo as lutas, mesmo as tribulações, mesmo as angústias, mesmo o luto, tudo vai cooperar para que eu cresça, para que eu me aproxime de Deus. Precisa crer que Deus existe e que Ele recompensa. Precisa crer em Jesus como Cristo. Marta fala sobre isso, fala assim, eu sei que o Senhor é o Cristo. Jesus não é um profeta, Jesus não é alguém para trazer uma solução momentânea apenas para mim. Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o caminho para um relacionamento com Deus, Jesus é o modelo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu preciso crer, você precisa crer em Jesus como Cristo. Se você quer viver os milagres, você precisa crer em Jesus como Cristo. E precisa crer que eu posso viver como Ele e fazer o que Ele fez. João 14:12, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos o que Ele fez, da forma que Ele fez. Ele confiava plenamente em Deus. E ele viveu uma vida com o objetivo de conectar pessoas em Deus. Talvez você, como eu, ao ler esse texto de que nós podemos fazer as coisas que Jesus fez e ainda obras maiores, a primeira coisa que me vem à cabeça é talvez ressuscitar alguém ou andar sobre as águas. A gente já vai lá para o nível hard, né? Mas eu penso que a primeira coisa que nós precisamos fazer como Jesus é querer viver uma vida em obediência a Deus. Nós podemos viver uma vida em obediência a Deus. É perdoar, é amar, é viver a base do que o Evangelho nos ensina. E é claro que se eu vou vivendo e crescendo e amadurecendo, a Bíblia diz, Efésios 4, que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para gerar na igreja unidade e maturidade, até que todos alcancemos a estatura de Cristo. Eu potencialmente, eu posso viver e fazer o que Jesus fez, viver como Ele viveu, mas eu preciso alcançar a estatura. E como o apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado já, mas eu prossigo para o alvo. Eu penso que se eu creio de fato no Evangelho, eu preciso anunciar o Evangelho. Anunciar vivendo e falando. Se algo me fez bem, eu vou compartilhar isso com as pessoas que eu amo principalmente. A gente vive hoje um contexto de
de uma cultura em que muitas pessoas estão cuidando da saúde e querem compartilhar isso. A gente vive os contextos aí das redes sociais, onde as pessoas compartilham o que elas gostam, o que elas têm de bom e querem de alguma forma influenciar pessoas a viver como elas vivem. Preste atenção, se você foi alcançado pelo Evangelho, se o Evangelho trouxe vida para você, você precisa compartilhar isso. É preciso crer de fato. E as obras vão manifestar a minha fé. E a terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. Além de amar, além de crer, é preciso agir. João 11, 39 a 41. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Preste atenção, querido. Jesus é quem dá a vida, mas é a gente que tira a pedra. A nossa ação é necessária. Jesus liberou uma palavra, disse que Lázaro viveria. Ele deu uma ordem: tirem a pedra. Ele não pôs a mão para tirar a pedra. Foram as pessoas ali que creram no que ele falou e se moveram de acordo com o que ele falou. Quais pedras você precisa remover para que aquele que você ama receba a vida de Jesus? Talvez você é quem está na situação de morte e você precisa de alguém para remover a pedra que te impede, a pedra que te prende. Quais são as pedras que precisam ser removidas? A incredulidade, a decepção, maldições talvez, feridas na alma, frustrações de uma maneira geral. É preciso agir com foco, com determinação. Eu quero desafiar você a tirar a pedra para que alguém conheça Jesus. Nós estamos já caminhando para o final de mais um ano. E quantas pessoas você conectou em Jesus nesse ano? Quantas pessoas você foi instrumento de Deus na vida delas? Talvez você, na condição de Lázaro, quantas pessoas já tentaram também te trazer para fora? Mas às vezes você está tão envolvido ali nos seus lençóis, nas suas ataduras, que você não deu ouvidos ainda. Eu penso que nós estamos nas últimas horas. Jesus está às portas. Você precisa voltar para Jesus, você que está me ouvindo. Você que está em Jesus precisa entender a missão de compartilhar o Evangelho e trazer vida de Deus para aqueles que você ama. É hora de ressuscitar Lázaro. Ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos, pelo menos 20 minutos todo dia. Ore pela salvação, ore pela libertação. Peça para ir orar na casa dele. Peça para abençoar a casa dele. Peça aonde você chegar, você que tem a presença de Deus, você pode compartilhar a presença de Deus. Chame os seus amigos, os seus familiares, para terem um encontro com Jesus de fato ou de novo. Convide-os para estar no ambiente que você está, na igreja que você faz parte, na célula, no GC que você se envolve. Preste atenção, Deus está te convocando hoje para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. E se você ainda está morto, eu quero dar uma ordem nessa hora: vem para fora. Receba a vida de Deus. Agora você que já recebeu a vida de Deus, compartilhe a vida de Deus que está em você. Creia, ame, creia e se mova. Faça coisas de acordo com a palavra de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.